E se a vida que você deseja já estivesse acontecendo, mas você estivesse ausente do único lugar onde ela pode ser vivida? Antes da gente continuar, eu preciso ser extremamente honesto contigo. O que vamos ver nesse vídeo é um conceito avançado de consciência e metafísica. Muitas vezes a nossa lógica comum, limitada, acaba nos atrapalhando na compreensão desses conceitos mais avançados. Nesse vídeo aqui nós vamos realmente entender o que significa quando nós dizemos que o tempo é uma ilusão. Por que é tão difícil para nossa mente lógica entender e aceitar esse conceito, e como essa compreensão pode libertar a sua vida para sempre. E já sendo direto, isso aqui não é um vídeo para convencer ninguém. Isso aqui é um vídeo para ampliar a sua percepção, para expandir a sua consciência. Porque enquanto você tentar entender o tempo com a mesma mente que sofre dentro dele, inevitavelmente alguma coisa sempre vai ficar esquisita, algo sempre vai ficar de fora, não vai se encaixar. Então eu te convido a assistir esse vídeo até o final, porque o último ponto que eu abordo lá, ele é o mais importante de todos, porque ele não é teórico, mas ele é experiencial. E se esse conceito realmente fixar no seu ser, algo muda para sempre na sua vida. Vamos começar esse vídeo aqui pelo obstáculo principal nessa compreensão do tempo. Pois bem, a mente humana ela foi programada para funcionar em linha. Causa e efeito. Antes e depois. Começo, meio e fim. Isso aqui é extremamente útil para sobreviver, para se organizar. Mas isso acaba nos limitando para certas compreensões mais profundas da realidade. O tempo, na experiência da consciência, ele não é uma linha, mas sim um campo. A lógica tenta medir, dividir, organizar, enquanto a consciência percebe, presencia e integra. E é por isso que quando nós tentamos entender essa ilusão do tempo apenas como um raciocínio, ela soa extremamente absurda, não porque tudo isso seja falso, mas porque nós estamos tentando observar isso com uma ferramenta errada. Metafisicamente falando, de forma extremamente simples, o tempo surge quando a consciência se movimenta. Quando há mudança, comparação e memória, a mente cria uma sensação de passado, presente e de futuro. Mas na verdade, na experiência direta, você nunca viveu o passado, você nunca vai viver o futuro. Você sempre viveu e vai viver no agora. O agora ele não se move, ele é eterno. O que se move são os conteúdos dentro dele. O tempo ele não é uma coisa palpável, ele é uma percepção em movimento. E sabe, é aqui que a maior parte das pessoas se perde, porque acaba divagando sobre isso e acaba acreditando que isso é só mais uma poesia, só mais um jogo de palavras bonitas, quando na verdade eu quero que você dê uma pausa agora nesse vídeo e repare toda a memória, tudo que você está se lembrando está acontecendo agora, toda a preocupação está surgindo agora, toda a emoção você está sentindo agora. O passado só existe quando você pensa nele, o futuro só existe quando você imagina, e tanto o passado quanto o futuro são eventos presentes. Eu quero que você entenda profundamente isso. Quando você realmente consegue internalizar isso, a sua relação com a ansiedade, com a preocupação, ela simplesmente se transforma completamente. O que eu vou te falar agora pode ser extremamente impactante para você, mas eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui pode mudar completamente a sua vida, de verdade. Eu quero que você entenda o que eu vou te falar agora, porque isso aqui é extremamente avançado, extremamente profundo. O passado não tem poder próprio. O que mantém o sofrimento vivo é uma palavrinha chamada identificação. Isso aconteceu comigo, tal coisa aconteceu comigo no passado. Minha esposa me traiu no passado, meu esposo me traiu no passado.
eu sofri um golpe no passado. Isso diz algo sobre quem eu sou. Isso diz algo sobre quem eu sou, isso define quem eu sou. E toda vez que você reconta essa história internamente, ou até para as outras pessoas, o corpo ele sente isso como se fosse no agora, como se fosse real. Pode perceber, se você imaginar, por exemplo, se você tem medo de altura e se nesse exato momento você se imaginar de cima de um prédio olhando para baixo, seu corpo vai começar a suar frio. Você vai começar a sentir medo agora, nesse exato momento, porque a mente não entende, o corpo não entende se isso é uma memória ou se isso está acontecendo agora. Percebe que embora o corpo reaja como se aquilo fosse real, o evento já não está acontecendo, é só uma narrativa. E eu quero que você medite profundamente sobre isso. Olha o poder desse conhecimento. Quando você entende, peraí, é tudo narrativa. O passado não existe mais. Logo, o que está me prendendo são apenas amarras, são apenas grilhões imaginários. Não tem nenhuma corrente te prendendo no passado. É tudo sua imaginação, tudo é ilusão. Quando você se dá conta disso, o passado ele começa a perder densidade, ele começa a perder peso na sua vida. E quando você solta pesos, adivinha o que acontece com a sua vida? Ela fica mais exatamente leve. E não é como se você tivesse apagado o passado, mas você deixou de ficar revivendo aquilo no presente. Em relação ao futuro, presta atenção. Por que nós projetamos esse futuro? Estamos sempre imaginando como é que as coisas vão acontecer. Isso nasce de uma palavrinha também. Eu quero que você preste atenção. O futuro, como projetamos, ele nasce de uma palavra. Controle. O futuro, entre aspas, futuro, apenas uma ilusão, uma projeção de um suposto futuro, surge apenas de uma tentativa da mente de se proteger, de nos proteger. Ela projeta cenários para tentar prever como que as coisas vão acontecer, para que aí nós consigamos evitar a dor. Mas o paradoxo é, quanto mais projetamos cenários para tentar evitar a dor, mais ansiedade nós criamos. Metafisicamente falando, o futuro é uma tentativa da mente de antecipar e se proteger do desconhecido. Para o nosso cérebro é extremamente desconfortável o desconhecido. Tem um ditado que diz que preferimos a dor conhecida do que a felicidade desconhecida. E a grande ironia disso tudo é que o desconhecido não pode ser vivido antes de existir. Então a mente ela vive cansada o tempo inteiro, já está tentando resolver algo que ainda não chegou o tempo inteiro. E o pior de tudo é que ela fica viciada em criar não cenários positivos, mas cenários absolutamente catastróficos. E do ponto de vista da consciência, do ponto de vista das infinitas possibilidades, das infinitas realidades que estão disponíveis aqui agora, uma projeção positiva e uma projeção negativa, elas têm exatamente o mesmo peso, elas têm exatamente a mesma probabilidade de acontecer. A diferença é que a mente, no modo luta ou fuga, no modo sobrevivência, ela só projeta os cenários negativos. Ela vive viciada em projetar cenários negativos por conta desse vício de controle e de autoproteção o tempo inteiro. Perceba isso, perceba como essa relação de controle ela é extremamente descalibrada. Porque temos a ilusão de controle, de que se nós conseguimos prever as variáveis, e aí a gente vai conseguir resolver, e a mente tenta ficar resolvendo antes da hora, o tempo inteiro, porque você tem medo de não conseguir lidar com aquele cenário. Mas deixa eu te falar uma coisa, você chegou até aqui na sua vida, até agora, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, e chegou nesse momento para você, olha quantas coisas você já passou na sua vida, e você está aí ainda, de pé, respirando. Você sempre vai conseguir resolver tudo. A questão não é você confiar no seu poder.
Você largar um pouco essa questão do controle. E aqui eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que é para você não se planejar de repente por uma viagem. A questão é, você se planeja para a viagem. E aí você começa a viagem, você já está preocupado que as coisas possam dar errado, em vez de aproveitar a viagem. E aí de repente algo desafiador acontece na viagem, você fica extremamente desesperado e surge um senso de frustração do tipo, puxa vida, eu tentei prever todas as variáveis, por que eu não pensei nisso? Droga, eu esqueci disso, poderia acontecer isso. E quando que paradoxalmente, se você não tivesse se preocupado, se você tivesse se planejado sim, mas ao mesmo tempo, depois que você fez os seus planejamentos, você soltasse, tá tudo certo. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu já me planejei da melhor forma possível. Paradoxalmente, as coisas, talvez desafiadoras, nem aconteçam. Esse é o grande paradoxo do controle. Quanto mais você tenta segurar o controle, segurar as variáveis, tentar prever as variáveis, mais sofrimento você vai passar. E ó, deixa eu te falar uma coisa, se esse vídeo tá fazendo sentido para você, muito além da lógica racional, já deixa o like aqui embaixo. Compartilha esse vídeo aqui com mais pessoas que já estão prontas para ouvir esse tipo de mensagem, que já estão acessando esse nível de consciência. Ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Se inscreve nesse canal aqui, porque aqui eu planejo, eu projeto cada conteúdo aqui não para te passar informação, mas para ampliar a sua visão, ampliar a sua percepção, elevar a sua consciência. E olha só, dentro da jornada de volta ao ser, tem aulas que eu dedico exclusivamente para destrinchar esse tema da ilusão do tempo, para desmistificar essa percepção do passado, essa ilusão do futuro, e como esses dois construtos mentais mantêm a sua consciência fragmentada, e não como meras aulas teóricas, mas como ferramentas para expandir essa consciência e ampliar os teus horizontes. Se você vive o tempo inteiro se preocupando com o futuro ou vive preso no passado, se esse tema ressoa com você, conhecer a jornada é um passo natural no seu caminho. Está no primeiro link aqui na descrição. Eu quero também, como de praxe, que você respire fundo agora, entre num estado meditativo e escreva aqui nos comentários: eu observo o tempo, eu não moro nele. Eu quero que você reafirme onde o seu poder está, não como uma mera frase mágica. Respira, porque agora nós entramos no ponto mais profundo desse vídeo. Eu quero que você preste muita atenção agora. Só existe o agora, e é aqui que está a virada. Porque o agora, eu não quero que você interprete como agora sendo um momento no tempo, mas o agora, ele é o estado natural da consciência. E quando você está presente no agora, você consegue perceber com nitidez a ilusão do passado. O passado simplesmente não está mais ativo. Você não tem uma urgência pelo futuro. Há somente a experiência e não é ausência de pensamento. Você ainda vai continuar pensando. Você ainda vai continuar planejando. Você ainda vai continuar se lembrando das coisas boas do passado. A questão é, você não vai viver mais aprisionado. É a ausência de aprisionamento. E se você, nesse momento, analisar, não com a mente racional, mas com todo o seu ser, você vai perceber que nesse exato momento não há problema nenhum. Os seus problemas são apenas, tem uma conta que vai vencer. Mas o fulano me magoou no passado. Como é que eu vou fazer para pagar isso? Será que vai ter dinheiro? Quando que na verdade, se você analisar agora, perceber o seu corpo, a sua respiração, você vai perceber que não há problema nenhum no agora. Os problemas só residem no tempo. E no quesito manifestação, eu percebo que é aqui que a maior parte das pessoas se confunde. Quando se fala em manifestação, a mente automaticamente já pensa em futuro. Eu tô aqui fazendo visualizações, um dia eu vou atrair aquele meu carro. Eu tô sentado aqui fazendo visualizações, fazendo afirmações. Um dia a minha esposa, aquele esposo dos meus sonhos vai chegar. Quando o universo responder às minhas visualizações, às minhas orações, o dia que isso acontecer, quando determinado emprego chegar, mas isso é ainda a mente presa no tempo.
Metafisicamente falando, manifestar não é criar algo que não existe, mas é sintonizar uma realidade que já está disponível e agir de acordo com ela, no aqui e no agora. Nada se manifesta no futuro, tudo se manifesta com decisão, ação e postura no presente, no agora, no aqui e no agora. A versão de você que já vive aquela vida que você deseja, não está vivendo daqui a alguns anos. Ela existe como estado de consciência no aqui e no agora. O que muda entre essa versão atual e essa versão desejada não é sorte, não é tempo e não é esforço excessivo. É coerência interna. Entenda, eu vou bater isso nessa tecla todos os vídeos. Manifestar não é esperar a realidade mudar para você agir diferente. É agir, sentir e escolher como quem já está alinhado àquela realidade. Mesmo que externamente as coisas aparentemente ainda não aparentam estar mudando. E aqui eu quero que você tatue isso na sua alma. Você não acessa a sua melhor versão pensando nela. Como que ela deveria ser? Você acessa se comportando a partir dela no aqui e no agora, no eterno momento presente. Como que essa sua versão desejada toma decisões? Como ela se posiciona? Como ela reage aos desafios? Como ela usa o tempo? O que ela faz no tempo livre dela? Ela fica virando a tela do Instagram, do Reels, do TikTok, vendo a vida dos outros? Porque entenda, toda vez que você age a partir do medo, da pressa ou da escassez, você continua reforçando linhas do tempo nas quais você acessa pressa, ansiedade, medo e escassez. Toda vez que você age a partir de presença, clareza e responsabilidade, você está acessando uma nova linha do tempo. E é aqui que a maior parte das pessoas acha que é mágica. Manifestar é mágica, não é alinhamento. O maior erro é achar que a manifestação é algo puramente mental. É só a mente, se eu pensar, eu consigo manifestar. Mas na verdade é com base no estado. O pensamento é apenas um reflexo dos seus estados internos. E quando o seu corpo, a sua atenção e as suas escolhas estão alinhados com aquele ser, com aquela versão que você sabe que você é, a realidade começa a se ajustar a partir disso. E talvez tenhamos uma sensação de que o tempo passou, mas na verdade é só você que mudou de percepção. Então a pergunta real aqui nunca foi quando que isso vai acontecer, mas sim quem eu estou sendo enquanto eu espero, porque é isso que vai se manifestar. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora, porque esse é o ponto mais importante desse vídeo. Talvez você não tenha energia no momento presente para você manifestar, para você se alinhar com aquela sua realidade preferida, com aquele seu eu paralelo preferido, como eu gosto de chamar. Talvez você esteja se sentindo cansado mentalmente, espiritualmente, energeticamente. Sabe por que isso acontece? Porque ao ficar preso no passado e no futuro, a sua consciência, ela se fragmenta. O seu ser, ele fica fragmentado, porque você fica preso em preocupações e mágoas e angústias do passado e preocupações do futuro. Isso fragmenta o seu ser e te deixa completamente sem energia, porque aqui é o seu ponto de poder, aqui que você deveria ter a energia necessária para você acessar as suas realidades favoritas. Só que a sua energia, ela está dividida, fragmentada. E quando você retorna para o agora, essa energia, o seu ser, ele se restitui, ele fica inteiro. Você só é completo no momento presente. Enquanto você viver preso no passado e projetando o futuro, você está dividido, fragmentado. Você só é completo no presente. E quando você está completo aqui no presente, o tempo deixa de ser seu inimigo. Você para de ter aquela sensação de que o tempo está correndo contra você. Puxa vida, já estou aqui com 40, 45 anos e nada acontece, minha vida não muda. Porque você está fragmentado e o tempo é seu inimigo, de fato. Mas quando você volta para o presente, você se recompõe, o seu ser fica inteiro. E aí o tempo passa a ser sua ferramenta e não mais seu inimigo.
e o tempo começa a jogar ao seu favor. Isso é liberdade real. Pois bem, espero que com esse vídeo você tenha entendido um pouco mais sobre essa questão da ilusão do tempo. Não como algo abstrato, metafísico, místico, mas como algo palpável e presente no nosso dia a dia. E agora que você já entendeu toda essa questão de ilusão de passado e de futuro, o próximo passo natural é você entender como que isso de fato funciona no dia a dia e como que você pode usar isso de forma prática, clicando nesse vídeo aqui, porque nesse vídeo eu mostro como que eu consegui transcender a ansiedade de forma natural, sem utilizar nenhum tipo de medicamento, e como que você também pode fazer isso e transformar completamente a sua relação com o tempo e com você mesmo. Clica nesse vídeo aqui que eu te vejo lá. Grande abraço.